Bom dia, Sônia Blota, a todos que estão conosco hoje aqui no Jornal Gente. Vou seguir um pouco nessa toada ainda do tarifaço de Trump e outros desdobramentos. Até porque, Sônia, é sempre bom a gente lembrar aqui toda a nossa audiência, não é? Os governos passam, Trump vai passar, Lula vai passar, como tantos outros passaram ao longo da história. A Rádio Bandeirantes, que está no ar há 88 anos. Imagine quantos presidentes já não passaram pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pelo mundo ao longo desse tempo. Mas a gente fica como sociedade, ficamos nós como pessoas físicas, as pessoas jurídicas também, a gente torce para que isso aconteça, seguem as suas vidas, entra governo e sai governo. E é por isso que esse aqui é o momento de olharmos para dentro e entendermos o que é melhor para o Brasil nesse momento. Um outro desdobramento do tarifaço de Donald Trump está ali, de alguma forma, mexendo com o mundo político, cada um querendo puxar a brasa para sua sardinha. A questão é a seguinte: naquela carta de Donald Trump, que todos nós já sabemos e falamos 200 vezes aqui no Jornal Gente, pouco tem a ver com Bolsonaro, muito tem a ver com China, com BRICS e com o fato do Brasil hoje, no continente, na parte ocidental do mundo, ser algo que pode representar um problema para os Estados Unidos, pela sua proximidade com o Oriente e pelo fato de que a economia brasileira deve, em 20 ou 30 anos, ocupar um lugar de extremo destaque dentro do quadro mundial. Sim, porque a Europa está encolhendo e a gente está crescendo, devagarzinho, mas segue crescendo. Então, é o seguinte, na carta de Donald Trump, há literalmente essa frase: esse julgamento, se referindo ao Supremo Tribunal Federal e a Bolsonaro, esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente e imediatamente em letras maiúsculas e com um ponto de exclamação, como é bem o estilo de Donald Trump. Bem, em algum momento pode ter dado a impressão de que essa colocação tão veemente de Donald Trump, junto com as tarifas de 50%, poderiam ter algum tipo de efeito ou sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre a tramitação da anistia no Congresso, mas já ficou claro, né, meus amigos, que se essa era a intenção e não era, foi um tiro no pé. Nunca na história de nenhuma nação uma Suprema Corte inocentou alguém ou interrompeu um processo ou tornou esse processo mais lento por causa de uma pressão externa de um país que ameaça o judiciário com tarifas. É uma doideira isso tudo que está acontecendo. Enfim, seguimos aqui o nosso barco e ontem a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Jair Bolsonaro e de ministros do seu governo, alegando que eles integraram um núcleo crucial da elaboração de um golpe de Estado no Brasil. Nenhuma novidade aqui, é aquilo que tem sido dito pela PGR desde o começo do processo. Paulo Gonet, procurador-geral, diz, por exemplo, que Bolsonaro liderou o plano, que o núcleo documentou quase todas as fases da empreitada e que, por isso, há provas materiais e que o golpe não se consumou pela não adesão do Exército e da Aeronáutica. Também diz a PGR que Bolsonaro e seu candidato a vice Braga Neto tinham um projeto autoritário com a finalidade de prejudicar a alternância de poder nas eleições de 2022. Essas aqui são as alegações finais da Procuradoria-Geral da República, a última manifestação antes do início do julgamento. Isso aqui foi protocolado ontem à noite. Nenhuma novidade. Assim, a ação é a notícia, mas novidade no conteúdo, nenhum. Também nenhuma novidade no fato de o Supremo seguir com aqueles prazos que estavam previstos desde o começo, antes, depois ou durante as ameaças de Donald Trump. O que vem agora? Como é que segue esse processo? As defesas têm 15 dias para apresentar suas alegações finais, depois mais 15 dias, enfim. Para o fim de julho, começo de agosto, pode sim já haver uma conclusão de prazos. Quem vai julgar Jair Bolsonaro? É sempre bom a gente lembrar. É a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Não é a Justiça Comum, não é a primeira instância, não é o Pleno do Supremo. É um pedaço do Supremo, a primeira turma. Ela é presidida hoje por Cristiano Zanin e integrada por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino.
pela configuração da primeira turma, já dá para a gente pelo menos inferir que vai ser difícil que Jair Bolsonaro tenha algum tipo de vitória nesse julgamento. Quando? Se os prazos forem seguidos, e aí coisas podem acontecer no meio de um processo, mas se correr tudo aquilo conforme previsto pela primeira turma, em setembro começa o julgamento. Há dúvidas que permanecem e que pelo jeito vão permanecer e vão ficar para trás. Por exemplo, Bolsonaro deveria ser julgado por uma turma do Supremo ou começar o seu processo na primeira instância, como foi o caso de Lula, por exemplo, quando foi julgado também, já que Bolsonaro hoje, assim como Lula lá atrás, não tinha prerrogativa de foro. Alexandre de Moraes, ministro, que seria também alvo dessa suposta organização criminosa, tem isenção para julgá-la, sendo implicado também, inclusive numa suposta tentativa de assassinato? Olha, são dúvidas que a gente colocou várias vezes aqui e que vão ficar para trás, porque Bolsonaro será julgado ainda neste ano pelo Supremo Tribunal Federal, se condenado à pena máxima, 43 anos de prisão. Nenhuma novidade aqui, mas teve uma novidade nessas alegações finais da Procuradoria-Geral da República. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, fez delação premiada. O procurador Paulo Gonet entende que ele não fez a lição de casa como deveria, não entregou tudo como deveria e está propondo trocar o perdão da pena pela redução da pena, eventual pena, de Mauro Cid em 1/3.